E aí, obviamente, a gente entra na parte de riscos, né? Da tendência ali da gente reduzir esses riscos de uma forma geral. E o que seriam esses riscos, né? Os riscos representam a consequência de uma ameaça que explora uma vulnerabilidade. Quando se trata de cibersegurança, um risco pode resultar em perdas financeiras, interrupção dos negócios ou até mesmo danos físicos. E a forma para a gente determinar esse risco é o seguinte: o risco ele vai ser o que? A ameaça multiplicado pela vulnerabilidade. Onde a ameaça ela pode incluir um malware ou um desastre natural e uma vulnerabilidade ele vai ser ali uma fraqueza ou uma falha. Então, se você tem ali um ambiente, por exemplo, que ele está desatualizado, você sabe que esse ambiente seu ali ele está vulnerável, né? E aí, sabendo dessa vulnerabilidade, pode vir um malware, uma ameaça, e aí você tem esse risco ali, né? Somado essas duas grandezas, né? No caso ali está trazendo como multiplicado, você vai ter o seu risco. Obviamente, tem alguns limites aí, alguns indicadores para a gente poder fazer essas pontuações. A gente entra naquelas partes de CVE, enfim, coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente, que existe alguns já frameworks, alguns padrões que meio que já padronizaram isso já, né? Tem algumas métricas ali mais palpáveis, digamos assim. Análise de risco é um processo de segurança usado para avaliar danos de riscos que podem afetar uma organização. Então você tem lá seus riscos que às vezes você sabe que é conhecido, ou às vezes não, você simplesmente não sabe que está correndo um determinado risco até você fazer uma análise de risco e analisar melhor o seu ambiente ali. Alguns exemplos. Um sistema ele será protegido com um antivírus gratuito sem atualizações automáticas, certo? E um sistema será protegido com antivírus pago com atualizações automáticas. E um sistema será protegido usando o dispositivo UTM, Unified Threat Management, que seria aqui um gerenciamento unificado de ameaças com atualizações automáticas. Em cada caso, há 100% de chance de que o malware seja uma ameaça. Tranquilo? A vulnerabilidade ela independe ali da ameaça. Que o sistema ele pode estar atualizado ou não, não significa que essa ameaça não pode tentar contra o seu sistema. Se ela vai ter efetividade, vai ter um resultado, aí é outra coisa. Mas que ela vá tentar, não tem essa. São duas coisas distintas. Então vamos lá. Fazendo um cálculo do risco aqui, é uma coisa bem simples. O antivírus gratuito aqui, ele me dá uma vulnerabilidade aqui de 90%. A ameaça vai ser 100 para tudo. O antivírus pago aqui eu tenho uma vulnerabilidade de 40%. E o TM aqui eu tenho de 10%. E aí, obviamente, eu tenho o meu risco aqui. Obviamente, ali eu tô com um antivírus gratuito, um risco é maior do que se eu tiver ali com o UTM. Normalmente, as ameaças ali, ela, como eu disse para vocês, né? A vulnerabilidade eu consigo mexer, tentar diminuir, né? A camada de exposição, que a gente também vai ver mais para frente. Mas a ameaça, ela tá o tempo inteiro ali. Então a gente não consegue fazer uma diminuição. Obviamente a gente tenta mitigar as ameaças com aquelas partes de treinamento, alguns softwares, né? No caso aqui como Firewall, IDS, PS, enfim, com algumas implementações. Mas é muito difícil a gente tentar diminuir uma ameaça. A gente pode tentar diminuir o impacto que ela vai ter. Como eu disse, às vezes você colocando um antivírus gratuito ali, vai ter a ameaça do vírus, mas pode ser que ele não seja efetivo, porque seu sistema está muito baixo aqui, está pouco vulnerável. Então ele não vai conseguir explorar isso. Consequentemente, seu risco aqui ele também é menor. Fazendo aqui um overview, a análise de risco ela faz parte de um processo maior chamado gerenciamento de risco, que é o processo cíclico de identificar, avaliar, analisar e responder aos riscos. Então, ele tem esses 4 itens aqui, né? Que você vai identificar, fazer uma análise, avaliar, fazer uma análise e responder. Ah, eu identifiquei que eu tenho um risco X. Vou avaliar esse risco aqui. Ah, esse risco é alto, é baixo, o que pode acontecer? Vou analisar o que eu vou fazer com esse risco. Ah, não tenho o que fazer. Eu vou aceitar, vou mitigar, vou transferir. Coisa que a gente vai ver mais pra frente também. E o que eu vou fazer como resposta? Analisei o que eu tenho para fazer aquele risco ali e o que eu vou tomar de resposta a isso. E o pentest ele é um componente essencial desse processo. Porque ele vai estar ali, você vai estar vendo suas vulnerabilidades, fazendo essa análise ali
junto com o pentest, para você saber o que você vai tomar de decisão. A organização pode escolher como conduzir um exercício de pentesting, mas um método possível é usar uma abordagem estruturada que, como veremos a seguir, oferece consistência. E aí a gente entra aqui no reconhecimento de processo da CompTIA.